palestrando por um certo período. Essa lição escolhida, né, a de número 3, como o irmão já frisou, e por motivo de força maior foi transferida para hoje. Eu fui convidado pelo irmão para estar aqui dialogando com o povo de Deus. A lição 3, né, a natureza do ser humano. Como já foi frisado no textuário e na verdade prática e na leitura bíblica em classe, creio que os irmãos já perceberam que nós não somos só carne, né? Mas somos também alma e espírito. O nosso escritor da revista, irmãos, ele frisou aqui no textuário, né? Que o mesmo Deus de paz, né? Santifique em tudo, vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, e alma, e corpo, seja plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, quando o salmista Davi diz no Salmo 103, né, versículo 1, bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga seu santo nome. Tudo, irmãos, tudo. Né? Olhar, falar, né? Pensar. Porque, né, é o Espírito que pensa. Nós sabemos que tudo que recebemos, né, que vai para o nosso subconsciente, entra pelos nossos olhos, né? Quando o escritor da revista falou espírito, alma e corpo, nós sabemos, né, que nossos olhos compõem o corpo físico. Então, é através do olhar, irmãos, se nós formos conferir na palavra de Deus, até mesmo na lição vai falar da concupiscência, né, dos olhos. A Bíblia diz que o que há no mundo é a concupiscência dos olhos, né, e a soberba da vida. A soberba da vida não é o nosso caso, né, irmãos, que nós dependemos do nosso Deus, né, em tudo. Então procuraremos, né, irmãos, no nosso dia a dia, agradar a Deus no nosso falar, no nosso olhar, no nosso pensar. A Bíblia diz que bem-aventurado, né, está lá nas bem-aventuranças, Mateus capítulo 5, de 1 a 12, né, bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Precisamos ser santificados pelo nosso Deus, mas também precisamos fazer a nossa parte, né, irmãos? O salmista diz, bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga seu santo nome. Então nós somos corpo, alma e espírito, tá, irmãos? Um ser especial, porque os outros seres criados aqui da terra, né, irmãos? Primeiro, o Espírito de Deus aqueceu as águas. A Bíblia diz que o Espírito de Deus movia sobre as águas, e enquanto ele estava movendo sobre as águas, ele estava aquecendo, passando o seu poderoso calor para as águas, tá, irmãos? Portanto, quando o nosso Deus tirou a água da terra, tirou a terra da água, que ele disse, apareça a porção seca, a terra saiu, né, com o poder de vida da água. Aí o nosso Deus foi só falando, produz a terra aves que voam. E nós vemos, né, irmãos, Adão
Não, Adão ainda não existia, né? E o nosso Deus foi vendo aquela multidão de animais que a terra produziu. Depois gado, répteis, né, irmãos? Então, os animais foram produzidos em terceira instância, né, irmãos? O Espírito de Deus aqueceu a água produziu a terra e a terra produziu os outros seres viventes. Mas o homem Deus formou. Até o corpo físico, que era só terra, um boneco de barro, né, irmãos? Nosso Deus pôs a mão para nos tornar um ser especial para Ele e viver em comunhão com Ele. Nossa tríplice natureza, verdade prática, né, irmãos? Nossa tríplice natureza física, mental e espiritual deve ser plenamente consagrado a Deus para que o mundo veja em nosso ser a imagem e a semelhança do Criador. Deus falou, façamos. Deus estava ali com o seu grupo especial, né, irmãos? Creio eu, Pai, Filho e Espírito Santo, né? Provavelmente alguns arcanjos, né, irmãos? Querubins, serafins, a Bíblia não fala, né? Por isso que eu falei provavelmente. Mas o conselho de Deus, né? Pai, Filho e Espírito Santo, ele diz, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Mas para nós ter a semelhança do Criador, irmãos, a imagem a pessoa tem, né? Mas a semelhança precisamos seguir essas duas recomendações, né, irmãos? A alma está, irmãos, interligada no corpo, né? No nosso corpo. Em tudo que movemos. Para os irmãos entender melhor, né, que nós não somos só o corpo físico, eu quero explicar uma parte através dos sonhos reais que nós temos, quando Deus quer falar através dos sonhos, né? Nós temos um exemplo do jovem, do adolescente José, né, irmãos? Que naqueles tempos ainda não era José do Egito, mas era José na casa de seu pai. Já como governador da casa, né, irmãos? E a história conta que seu pai, Jacó, lhe fez uma túnica de várias cores, demonstrando assim a liderança do adolescente José, tá, irmãos? E ele sonhou um sonho, como eles eram pastores de ovelhas, que o seu molho levantava e os outros molhos também dos irmãos levantaram, inclinaram ao seu molho. E ele contou este sonho aos seus irmãos e logo eles falaram que ele ia ter domínio sobre eles. Eles acreditavam no sonho, tá, irmãos? Acreditavam nos sonhos. Também Deus fala por visão. Quando Deus quer falar conosco em visão, a pessoa passa tipo um cochilo rápido, não é muito longo, tá, irmãos? E nós vemos o que Deus nos quer mostrar, se a gente estiver, né, irmãos, apercebido. Eu creio que alguns irmãos já passou por essas visões, eu já tive algumas também do meu Deus. Então, enquanto a alma comunica com o mundo físico, né, irmãos, em que vivemos, o Espírito comunica com Deus. Inclusive, a Bíblia diz que há uma guerra, tá, irmãos, entre a alma, né, e o Espírito, entre a carne e o Espírito. E o Espírito quer Deus, a carne quer o mundo, né, irmãos, quer se divertir. E há uma oposição, a Bíblia diz que um se opõe ao outro, né? Para que não façais o que querais. Então, nós temos um ponto executivo no nosso cérebro que a gente toma a decisão, né, irmãos? De servir a Deus ou não. Então, nós somos espírito, alma e corpo. Introdução. Na aula de hoje, estudaremos
as partes que constituem a natureza humana, veremos que o nosso ser, em virtude das partes que o compõem, é de tal forma maravilhoso que chega a ser inexplicável. Os cientistas, os psiquiatras, tá, irmãos? Os psicólogos não conseguem explicar. Os cientistas não conseguem explicar a existência humana, né? Tem teoria que diz que viemos do macaco, mas isso é falso. Eles buscam a vida lá na água. Nós sabemos que o Espírito de Deus aqueceu a água, mas como começou a vida, né? Só quem entende a palavra de Deus, né, irmãos? Que sabe como começou a vida. É inexplicável. Além da substância física, o corpo, que foi formado do pó da terra, como está lá em Gênesis, no capítulo 1, possuímos também uma substância imaterial, é invisível, tá, irmãos? O espírito e a alma. É invisível, ninguém vê. Mas aonde está, irmão Valmir? Está na junta, nas médulas, está no sangue, está no cabelo. Para os irmãos terem uma experiência, é tanto se morrer alguém lá pelos meio dos matos e não saber quem é, eles fazem, irmãos, exame da arcária dentária ou do sangue ou do cabelo que ficar, o exame de DNA, e através deste exame eles sabem, eles acham a pessoa. Mas por que acham, né? Porque morreu ali a pessoa. Então, se é invisível, ninguém vê. Já botaram um ser humano no tubo de ensaio. Examinaram para todo lado, não viram nada além de sangue, né, irmãos, e ossos. Mas é porque é invisível, tá, irmãos? Nem computador não identifica, raio-x não identifica. Habilitou-nos Deus, assim, a relacionar tanto com o mundo físico quanto com o mundo espiritual. Eu quero dizer para os irmãos, nesta noite, que a terra está cheia de espíritos, irmãos. Mas nós não vemos, né? Está cheio de anjos bons e de anjos maus. Quando o nosso Deus levou a Nabucodonosor a comer capim por 3 estações, foi falado que os vigiadores, né? Os anjos que vigiavam a Nabucodonosor, estou falando da parte espiritual, não nossa, mais do Espírito dos Anjos, né, irmãos? Que relatou ao nosso Deus que Nabucodonosor estava exagerando na terra, tá, irmãos? E Deus destronou aquele rei mundial, que para os outros exércitos era quase invencível, tá, irmão? E o fez comer capim por 3 períodos, ou 3 anos e 6 meses, tá, irmão? Depois que o nosso Deus ficou satisfeito em castigar Nabucodonosor, ele disse que levantou a sua cabeça ao céu e reconheceu que o Todo-Poderoso reina, tá, irmãos? Aí os seus capitões, seus generais, foi lá e buscou Nabucodonosor, e ele se tornou novamente o rei, e ele passou a glorificar o nosso Deus. Portanto, Deus nos habilitou a tanto a relacionar com o mundo através do que vemos, do que alimentamos, de tudo que praticamos, tá, irmãos? Né? E com o mundo espiritual, como eu já expliquei. A palavra de Deus também diz, lá em Hebreus, que os anjos são espíritos ministradores enviados por Deus para ministrar a favor dos que hão de herdar a salvação. E eu quero dizer nesta noite que aonde tem um crente em comunhão com Deus, aí, irmãos, os anjos estão à volta dele, né? O anjo do Senhor, ou os anjos, né? Quando a situação exige mais de um anjo, Deus envia mais de um. Certa feita, um anjo foi enviado para levar uma resposta a Daniel e ficou 21 dias detido pelo rei da Grécia, tá, irmãos? Aí Deus enviou o arcanjo Miguel e aquele inimigo
do Senhor, aquele anjo mau, foi derrotado e Daniel recebeu a resposta, tá, irmão? Jacó viu 2 bandos de anjos que o guardava no caminho de volta lá a Betesda, tá, irmãos? O objetivo desta lição não é apenas explorar a natureza humana, mas levar você a consagrar inteiramente o seu corpo, a sua alma e o seu espírito ao Criador e mantenedor de todas as coisas. Como estamos, irmãos? Eu não gosto de falar como está você, né? Estamos ligados mesmo na palavra ou estamos muito envolvidos com este mundo? O mundo é muito atraente, irmãos, né? Se a gente descuidar, a gente cai. E a palavra de Deus nos recomenda nesta noite, através das exortações do nosso textuário, né? E da nossa verdade prática, né? Quem está de pé, olhe que não caia, né, irmãos? Nós vemos exemplos na Bíblia de homens consagrados como Davi, né, irmãos? Que numa tarde, que depois do seu sono, ele caiu em adultério com uma mulher, tá, irmãos? E sofreu 25 anos de sofrimento. Deus perdoou, porque o Senhor precisava de Davi na terra, mas Davi pagou muito caro, tá, irmãos? No Salmo 99 diz que Deus foi perdoador dos feitos do seu servo, mas vingador dos seus atos, tá, irmãos? Então Deus pode nos perdoar se viemos a cair, não é a minha intenção de cair, tá, irmãos? Mas a gente pode pagar um preço alto. Então, melhor estar na presença do Senhor, custe o que custar, tá, irmão? Seja qual for a humilhação que estão nos fazendo, tá, irmão? Não deixe. Só mais um pouquinho, né, irmãos? O apóstolo Paulo falou de um pouquinho de tempo, né, irmãos? Porque 1000 anos para o nosso Deus é como um dia, né? Como um dia. O salmista Davi falou, se não me foge da memória, que 1000 anos aos olhos do Senhor são como o dia de ontem que passou, né, irmãos? Porque o Senhor é eterno. A natureza do ser humano é distinta, tanto em relação a Deus quanto em relação aos anjos. Vejamos por quê. No ponto 1, a natureza de Deus, ao contrário do homem, Deus é um ser simples, possui uma única natureza. A Bíblia diz que Deus é Espírito, o próprio Jesus falou, né, irmãos? Né? Que Deus é Espírito e não tem carne nem osso, né? Ou carne e sangue como nós temos, né? Porque Ele é Espírito. O próprio Jesus falou que o Espírito não tem carne nem osso, né? Pelo próprio Filho, como sendo o Espírito. Isso significa que para existir o Senhor não necessita, como nós, de uma natureza composta de corpo, alma e espírito. O Todo-Poderoso define a si mesmo como aquele que simplesmente eu sou o que eu sou. Esta foi a resposta do Senhor a Moisés, quando Moisés lhe pediu um nome para falar para os filhos de Israel que ele ia tirar do Egito. Ele existe por si mesmo. Deus existe por si mesmo, tá, irmãos? Ele diz lá em Isaías, no capítulo 33, né, 43, que Ele é Deus. Antes dele não houve outro Deus e depois dele não haverá. Então Jeová é o único Espírito chefe de tudo que existe, tá, irmãos? Dos anjos e de tudo que existe na terra. Ele existe por si mesmo, tá? Fora dele não há Deus, não há outro Deus. Então, ele continua Deus, tá, irmãos? Quanto à natureza dos anjos, ponto 2, seres criados e finitos. Os anjos possuem igualmente apenas uma natureza, eles são descritos como espíritos. Diferentemente de nós, não se reproduzem através do sexo. O corpo é angélico e espiritual. Os anjos é
angélicos do céu, tá, irmãos? E não reproduzem. Deus, na sua sabedoria, criou o ser humano para reproduzir, porque Lúcifer, tá, irmãos? Hoje, denominado Diabo e Satanás, ele tirou a terça parte dos anjos do Senhor, lá no céu, tá, irmãos? Então, o Senhor Jeová resolveu criar este universo que nós vemos, terra, sol, lua, estrelas, tá, irmãos? E o ser humano, para reproduzir, né, irmãos? Nós sabemos que, dizem que a mesma quantidade que está na igreja é a mesma que está fora, né, irmãos? Se Deus tivesse criado 1 milhão de seres humanos, ele já teria perdido todos, que provavelmente, né, o pecado, quando o homem pecou, que saiu da presença de Deus, né, dos que morrem sem reconciliar com Deus, mas estamos aí, né, irmãos? A igreja prossegue há quase 2000 anos, né? Uns entram, outros saem, né? Morre e nasce, né, irmãos? Deus falou com o primeiro casal que eles fossem fecundos, né? E enchesse a terra. O apóstolo Paulo escreveu lá que a natureza ficou sujeita à vaidade, não por sua causa, mas por causa daquele que a sujeitou. E o processo é lindo, né, irmãos? Nossos netos, filhos, né, as criancinhas correndo na rua, né? O processo é muito lindo. Eu creio que o nosso Deus está irado sim por causa do pecado, né? Mas está satisfeito por causa das criancinhas, tá, irmãos? Que o mundo está cheio. Nasce aproximadamente 400 mil crianças por dia no mundo. Embora, irmãos, né, estes séculos têm responsabilidade, tá, irmãos? O nosso Criador queria, né, que cada um fosse fiel ao seu companheiro, à sua companheira, mas, né, infelizmente, muitos são iludidos pela concupiscência, né, do mundo e acaba caindo nas artimanhas do adversário, né, irmãos? A natureza dos homens. Já os seres humanos possuem uma natureza que pode ser descrita como dupla, uma física, o corpo, e uma espiritual, a alma e o espírito. Para vivermos neste mundo, necessitamos de nossa natureza completa. Se uma apartar-se da outra, morremos. Deixa eu dar um toque. Morremos, tá, irmãos? Mas este segredo também é complicado, tá, irmãos? O Senhor Jeová, o nosso Deus, falou que a vida está no sangue, mas é a vida comum, tá, irmãos? Né? Não é a alma em si, porque a Bíblia diz que Deus formou o homem do pó da terra, o boneco, tá, irmãos? Depois soprou em suas narinas, né, o fôlego da vida. Mas o fôlego que o Senhor soprou formou a alma e o espírito dentro do homem. Que o corpo só morre se o espírito sair, tá, irmãos? E também a força do sangue que mantém o corpo em pé, tá, irmãos? Se o homem perder até metade do sangue, ou o ser humano, né? Correr com ele para o médico ainda salva, mas se perder 60%, ele morre. E o espírito só sai do corpo com ordem do Criador, tá, irmãos? Tem a morte por sufocamento, né? Que a pessoa morre afogada, não derrama o sangue, né? E ainda tem outro segredo que eu quero falar para os irmãos, são os seres que não têm sangue, né? No nosso caso, nós somos os vertebrados, temos sangue, e os invertebrados não têm sangue. E tem uns seres até grandes que não têm sangue, tá, irmãos? Mas como que eles morrem se eles não têm sangue, né? Então é um segredo que só pertence a Deus, né? E a hora certa de partirmos também está na mão do Senhor, né, irmãos? O Senhor está no controle de todos que morrem neste mundo, né? E de todos que nascem, né, irmãos? Até mesmo antes de uma criança nascer,
o Senhor Jeová já pode estar no controle, que é o caso do profeta Jeremias, né? Diz que antes de Jeremias formar-se no ventre, o Senhor já conhecia Jeremias, tá? Só para os irmãos entenderem que Deus está no controle. Salmo 103, né, verso 9, diz que o Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus e o seu reino domina sobre tudo. Então, quando aquele casal começou a se gostar, irmãos, apesar que em Israel tinha um costume que as crianças eram separadas bem eternidade ainda, tá, irmãos? O Senhor olhou para aquele casal e falou que daquele casamento ele queria um profeta, tá, irmãos? E a Bíblia diz que o Senhor nos chamou desde a fundação do mundo, né, tá, irmãos? Para o seu reino. O corpo humano tem a seguinte característica, ponto 2 da nossa lição, tá, irmãos? Materialidade, visibilidade e mentalidade. As faculdades da alma são olfato, visão, audição, paladar e tato, tá, irmãos? Ao contrário dos anjos, seres espirituais criados de uma só vez, pela palavra divina, o homem, ser material e físico, veio à vida a partir de uma matéria já existente à terra. Deus, pois, formou Adão, o primeiro genitor da humanidade, do pó de nosso planeta. O mesmo pode-se dizer de Eva, que, provinda do homem, possuía a mesma substância deste. Desde a sua criação, o ser humano vem reproduzindo e se enchendo a terra. Calcula-se hoje, irmãos, 7 bilhões de habitantes na face da terra, né? O cientista calcula que já passaram 21 bilhões de habitantes. A terra está mesmo cheia de seres humanos, tá, irmãos? Envolto num corpo material, o ser humano pode ser visto e tocado. Aliás, a visibilidade e a tangibilidade, aquilo que se pode tocar, foram as provas que o Senhor Jesus apresentou a Tomé como evidência de sua ressurreição física. Tomé falou, irmãos, que se não visse as marcas dos cravos nas mãos do Senhor e não tocasse na sua costela onde o soldado furou o Senhor lá na cruz, ele não acreditava, tá, irmãos? E o Senhor Jesus apresentou os sinais que ele permitiu que ficasse para provar para nós, tá, irmãos, que ele sofreu por nós na cruz do Calvário para nos resgatar, porque quando o Senhor Deus foi formar o mundo, a terra, o mundo, tá, irmãos? Eles já combinaram, né? Pai e filho já combinaram, o Senhor era o verbo de Deus, né? Que se o homem caísse, havia já a probabilidade do homem cair, tá, irmãos? Ele viria resgatar o homem caído. E foi isso que aconteceu, tá, irmãos? Tinha que ser sacrificado. O Senhor Jesus tentou esquivar, mas não teve jeito. A palavra de Deus diz que o seu suor se tornou como gota de sangue, antes dele ser entregue para ser castigado por nossa causa, tá, irmãos? Castigo horrível. De ter visto e tocado as feridas do Cordeiro de Deus. Quando Tomé tocou a ele, diz, Rei meu e Deus meu, né? O Senhor Jesus diz, Tomé, porque viste e creste, bem-aventurados que não viram e creram, que são o nosso caos, tá, irmãos? Nós não precisamos tocar para crer, porque nós cremos sem ver. Apesar de material, o corpo humano foi criado com a possibilidade de manter-se vivo para sempre. Se não fosse o pecado de Adão e Eva, estaria hoje entre nós. Quando o Senhor Deus expulsou Adão e Eva do jardim, foi para que não comesse da árvore da vida, tá, irmãos? E viver eternamente, né?
Já me perguntaram em escola dominical, mas e se eles não tivessem pecado? Como que Deus faria? Mas Deus pode abrir a madre das mulheres e pode fechar, tá, irmãos? Tem versículos bíblicos que falam nesse tema, nesse assunto. A hora que tivesse o número que satisfazesse o Senhor, né? Pararia a geração de crianças, né, irmãos? De crianças. Então, era para viver para sempre, se Adão e Eva tivessem resistido à serpente, tá, irmãos? Aí eu creio que tinha uns 40 bilhões. Porque para o nosso Deus alimentar 40 bilhões de pessoas é como nada, tá, irmãos? O Senhor alimentou de carne, irmãos, 2 milhões de pessoas no deserto. Moisés chegou a duvidar, né? Quando Deus falou que ia dar carne para o pessoal comer, a multidão comer no outro dia, Moisés falou para Deus: Senhor, vai matar bois e vai conseguir peixe e matar bois para essa multidão no deserto? Deus falou para Moisés: porventura foi encurtado o braço do Senhor, você verá se a minha palavra te cumprirá amanhã ou não. E no outro dia, irmãos, Deus mandou cordoniz do mar que o povo comeu até se fartou mesmo. Se não fosse o pecado, Adão e Eva estaria hoje entre nós. Mas por causa de sua desobediência, morreram. O salário do pecado é a morte. Apesar, irmãos, que para cumprir a determinação do Senhor, que Deus falou que eles morreriam, eles não morreram na hora. Tem falsos mestres que dizem: mas eles não morreram na hora. Fisicamente, né, irmãos? Mas moralmente eles morreram. Porque quando eles ouviram a voz do Senhor no jardim, né, eles esconderam. Eles viram que estava nu. Antes eles estavam nu, mas não se preocupavam, né? Aquilo parece era uma coisa simples. Mas depois que entrou a maldade através do pecado, né, eles fizeram os aventais lá de oliveira, de folha de oliveira, mas não valeu para Deus. Aí o Senhor vestiu eles de pele de animal. E Adão, 930 anos depois, morreu, tá? Fisicamente. O salário do pecado é a morte, mas não é só a morte física, é a morte espiritual. Eu costumo falar que é o pior salário que alguém já pode receber nesta terra, tá, irmãos? O salário do pecado. Vai ter recompensa, mas eu não quero essa recompensa, eu quero o dom gratuito do meu Deus. O apóstolo Paulo ensina, porém, que quando do arrebatamento da igreja, o que é mortal revestir-se-á da imortalidade. Então o Espírito Santo vai pegar, irmão, em fração de segundo, milhares, milhões, centenas de milhões, tá, irmãos, do servo do Senhor, e os que estiver vivos, vai revestir, irmãos. Essa carne será, né, revestida pelo um corpo celestial, o qual nós vamos viver eternamente na presença do Senhor. Inclusive o apóstolo Paulo diz que tragada foi a morte na vitória. Isso vai acontecer no arrebatamento, tá, irmãos? Como o Espírito Santo vai fazer, eu não sei, né? Mas a Bíblia diz que esse corpo mortal dos que estiver vivo vai ser revestido de imortalidade. Aí não vai mais morrer. Caso não houvesse pecado, mas quando recebemos a Jesus como nosso Salvador, passamos a desfrutar desde já a vida eterna. Ele é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Crê nisso. Crer nisso depende a nossa eternidade, uma eternidade de glória. Romanos disse, irmãos, que o Senhor dará honra e glória, né, aos que persistem em fazer o bem. Fazer o bem é crer em Jesus Cristo, né, e continuar servindo a Ele. E dará angústia e tribulação aos que persistem em fazer o mal. Fazer o mal em rejeitar a Deus, tá, irmãos? E fazer o mal a si mesmo, através de suas práticas, e fazer o mal ao próximo, tá, irmãos? Estou falando, né, dos que vivem na vida de crime. Só viremos a entender claramente a nossa natureza espiritual se aceitamos esta proposição.
espírito e alma são inseparáveis. Eu já ouvi um testemunho, irmãos, de um servo do Senhor, que ele estava lá na presença de Cristo no céu, o seu corpo estava no hospital, e ele disse que quando chegou lá, o Senhor Jesus deu uma torcida nele e ele ficou 2, tá, irmão? Ele, mas eu sou 3, o corpo está lá e eu estou aqui, e o Senhor tirou o espírito da alma, tá, irmãos? Mas os médicos não conseguem fazer isso, tá, irmãos? São inseparáveis. Onde está a alma, está o espírito, tá, irmãos? Já o corpo, a alma, quando o espírito sai do corpo, ele morre. Inclusive, irmãos, a dor que nós sentimos são do espírito, né? Porque se você beliscar um defunto ou fazer qualquer coisa, ele não vai reclamar nada porque não tem mais espírito nele, né? A partir daí veremos a alma como a janela através da qual acessamos o mundo exterior. Nesse sentido, a morte física é a separação entre a alma e o corpo. Aí ninguém entende o momento da alma deixar o corpo, tá, irmãos? Deixar o corpo. Eu já ouvi um testemunho de Adão de Campo, quando ele estava morto através de um infarto, irmãos, que o espírito ainda estava em volta do corpo. Ele estava vendo Jesus lá no trono, e o Senhor estava vendo a ele, mas o Senhor não convidava para subir logo, né? Mas é porque Jesus queria mostrar a ele aquele testemunho maravilhoso, tá, irmãos? Alma e espírito são inseparáveis. Em nosso ser, alma e espírito acham-se tão unidos que somente a palavra de Deus pode alcançar-lhes a junção. Hebreus 4:12, que fala que a palavra de Deus é viva e eficaz, tá, irmãos? E mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, né, irmão? Que penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e das médulas, né? Das médulas do nosso corpo. A nossa médula espinhal que pega do cérebro, vai para todo o corpo. E a palavra de Deus pode, né, irmãos, penetrar em todas as partes do nosso corpo. São inseparáveis. Só Deus sabe aonde a alma está distribuída no nosso corpo. E a palavra de Deus é viva e eficaz. O Senhor Jesus falou para Pedro, quando o Senhor estava lavando os pés dos apóstolos, irmãos, né? E Pedro não queria que o Senhor lavasse os seus pés, né? Aí Jesus falou: Pedro, se eu não te lavar os pés, você não tem parte comigo. Aí Pedro: agora, Senhor, pode lavar os pés e a cabeça, tudo. Jesus falou: Pedro, quem está limpo não precisa lavar senão os pés, e vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Então a palavra de Deus limpa o homem das suas práticas imorais, tá, irmãos? As suas práticas imorais antes de se converter a Deus, pode ser o pecado que for, né? Jesus perdoa, tá, irmãos? Jesus veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Conforme veremos, a alma e o espírito formam a nossa substância imaterial, e cada um deles tem uma função específica em nosso ser. A alma é a janela para o mundo exterior, como eu disse, através do olhar, do falar, do ouvir, e do pegar, tá, irmãos? É tato, né? Tato. Através da alma, o ser humano se expressa e tem acesso ao mundo que o cerca. Para que isso seja possível, a alma serve-se dos órgãos sensitivos. É os órgãos que eu falei, tá, irmão? E por intermédio destes, o homem carnal deixa-se atrair pelas concupiscências da carne e dos olhos, coisas que enchem os olhos, mas humilham o espírito, tá, irmãos? Muito atraente esse mundo está para nós, tá? Está em Tiago 1, 13, 4, né? 1 João 2, 16. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há, porque o que há no mundo é a concupiscência dos olhos e da carne e a soberba da vida. Não é do Pai, mas do mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Né, irmãos? E
e essa pessoa, né, está vivendo um engano. Por isto, o Senhor decreta: a alma que pecar, essa morrerá. O pecado começa na alma e contamina o espírito e o corpo. Por isto, o apóstolo Paulo recomenda a completa santificação de nosso ser. Completa, espírito, alma e corpo. Eu quero agradecer a atenção dos irmãos. Isso, pode tocar mais. Pode? Irmão Romir, o que eu ia fazer um comentáriozinho aqui é o seguinte. Pode ficar à vontade. Eu vejo o amor de Deus tão grande por nós e às vezes o ser humano, com a nossa natureza, às vezes somos ingratos para com Deus, sabia? Vocês imaginou? Às vezes o ser humano, ele esquece muito fácil as coisas, os benefícios que Deus nos faz, sabia? Às vezes o ser humano não entende, nenhum entende o outro, sabia? Eu me lembro que quando Jesus estava com seu ministério aqui na Terra, Jesus, ele fez muitos milagres. Jesus fez muitos milagres miraculosos, curou, multiplicou pão, alimento para o povo comeu. E Jesus sempre estava alertando o povo que ele ia morrer, ia ressuscitar no terceiro dia. E aconteceu que quando Jesus tinha muitos discípulos, seus seguidores, e aí veja só a fragilidade do ser humano, mas só o Senhor nos entende. E aí quando Jesus, eles pegaram Jesus na crueldade, mataram, enterraram, ao terceiro dia Jesus ressuscitou. E logo à morte de Jesus Cristo, os seus discípulos, os seus seguidores, parece que esqueceram daquilo que Jesus tinha falado. Veja como é que é a mente do ser humano. E aí, Pedro pegou o seu barquinho e foi para o alto mar pescar. Os outros saíram de cabisbaixo, achando que já estava derrotado. E Jesus, com seu grande amor profundo, seu amor muito grande, sabe o que ele fez? Ele olhou e disse assim: agora eu vou ter que resgatar, buscar eles. Vou buscar, porque é eles em quem vai fazer essa obra. É eles em quem vai fazer essa obra. O ser humano às vezes tem as suas fragilidades, as suas fraquezas. Mas eu quero dizer que Deus, Jesus, ele nos compreende. Foi para isso que o Senhor, ele veio com as duas naturezas, para nos compreender. O Senhor, ele sentiu cansaço. Jesus, ele sentiu sede. Ele sentiu fome. Isso aí foi para compreender o nosso lado humano, nossas fraquezas, as nossas fragilidades. E agora, ele vai atrás de Pedro. Pedro está lá no alto mar pescando. Aí Jesus chama Pedro: vem cá, rapaz. Pedro, com as suas fragilidades, ele voltou para o mar. Jesus disse: ó, vem, moço, para cá que eu preciso de você. Eu vou fazer de você um pescador de homem. Agora, Jesus, eu tenho que ir atrás de mais eles, espalhado. Parece que eles não acreditaram, mas isso é a fragilidade do ser humano. Jesus vai, ia dois discípulos, dois seguidores dele no caminho, comentando: mas não é possível, mataram o nosso Jesus, e agora a gente acreditava, mas eles esqueceram que Jesus disse que ia ressuscitar no terceiro dia. Aí de repente Jesus encosta perto deles e pergunta: de que vocês estão falando? Mas espera aí, você não é forasteiro, você é o único forasteiro aqui que não conhece, que não sabe o que aconteceu? Que pegaram, mataram Jesus, o nosso, que nós acreditamos que ia ser nosso rei. Eles estavam falando com o próprio Jesus. Eu acredito que eles sentiam um ardor no coração deles. Foi aonde que, quando chegou ali, já dando virada à noite, chegando na aldeia,
eles convidaram Jesus aí. Ô moço, ô forasteiro, entra com a gente aqui para dormir aqui, que a vila é muito perigosa. Jesus aceitou. E naquele momento foi aonde que eles perceberam que era o mestre que estava junto, indo com eles, resgatando, trazendo. Aí foi quando eles perceberam que era Jesus, olhou nas mãos de Jesus, viu aquele furo. Naquele momento que Jesus sumiu, eles olharam, mas era o nosso mestre. Naquele momento eles criou coragem, voltou com toda a coragem, anunciando que o Senhor é o mestre e tinha realmente ressuscitado. Às vezes, nas nossas fragilidades, nas nossas fraquezas, isso é coisa do ser humano mesmo. E aí, às vezes, a gente esquece dos grandes benefícios que o Senhor fez conosco, certo? Mas para isso o Senhor nos entende. O Senhor entende todas as nossas fraquezas e a nossa fragilidade. Foi para isso que Ele veio e morreu na cruz por nós. Às vezes, nós próprios, ser humano, quer, às vezes, martirizar o outro. Mas o nosso Deus, Ele nos entende, o nosso Deus, Ele nos recebe, o nosso Deus, às vezes, Ele pega todos os nossos erros e esquece nossos erros, certo? É isso que o Senhor faz conosco. Vamos ir, continua. Como o irmão Manel falou, irmãos, de ingratidão, né? O Senhor Jesus curou 10 leprosos e o único que voltou para agradecer era um samaritano, um estrangeiro. E ele não só... Não, você está à vontade, não, se você quiser encerrar, pode encerrar. Ah, tá. Não que você quiser. Ele não só recebeu a cura da lepra, mas também a salvação da sua alma, porque o Senhor Jesus falou: vai-te em paz, a tua fé te salvou. Quero dizer para os irmãos que, às vezes, nem sempre a cura da enfermidade, né, irmãos, é salvação. Porque a salvação depende de duas práticas nossas, né? Obedecer o Evangelho e conhecer a Deus, tá, irmãos? Conhecer a Deus. Vamos prosseguir. A separação da alma e do corpo gera a morte. Como eu disse, irmãos, há condições para a separação da alma e do espírito, né, irmãos? Por quê? Quem morre de leucemia mesmo não derrama o sangue, né, irmãos? Mesmo todos os glóbulos vermelhos sendo destruídos, a pessoa ainda dura meses e até anos, tá, irmãos? Até não há mais possibilidade de o corpo não aguentar mais andar, né, irmãos? Aí chega a hora da separação. A morte ocorre quando a alma separa-se do corpo. É o que nos mostra a narrativa da morte de Raquel, a esposa amada de Jacó, né? Saindo-lhe a alma, ela morreu. Quando isso ocorre, a alma do justo é recolhida ao lugar de descanso, ao passo que a alma dos ímpios é aprisionada no inferno. Observe, pois, que a alma, juntamente com o espírito, permanece consciente até a ressurreição do corpo. Enfatizamos que a alma e o espírito são inseparáveis, são o único elemento de nossa imortalidade. Jesus nos ensinou através de Lucas 16, né, irmãos, do rico e Lázaro, né, que o rico não acreditava em Deus, né, não acreditava na palavra de Deus, e Lázaro, apesar de uma situação crítica, né, irmãos, morreu de enfermidade, morreu como mendigo, mas acreditava na promessa de Deus. E o Senhor Jesus disse que ele foi levado, volta a mencionar os anjos, né? Foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Ainda não existiu, o paraíso não estava inaugurado ainda. Existia em projeto, mas não estava inaugurado, né, irmãos? Então, os anjos pegaram Lázaro e levaram para o seio de Abraão, que era o lugar de descanso, o qual
o nosso escritor mencionou aqui, né, irmãos? Mas o ímpio apareceu no Hades, ou a mesma coisa que é inferno, tá, irmão? E lá ele estava atormentado na chama. Aí tem a narrativa completa lá, que ele queria que Abraão até mandasse um dos mortos lá pregar para os irmãos dele, tá, irmãos? Para que eles não fossem para aquele lugar terrível. Eu quero dizer que o nosso Deus é amor, como o irmão frisou aqui. Jesus é misericórdia, tá, irmãos? Ele falou até 490, né? 490 perdão, tá, irmãos? Então é muito perdão, né? Mas se a gente não crê, passou a rebelar contra a palavra aí, infelizmente, o amor de Deus se torna em ira, né, irmãos? E a Bíblia diz que horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo, quando o Senhor vê que a gente, que o pecador não tem mais jeito, né, irmãos? Mas, como o irmão disse, o Espírito Santo batalha. A Bíblia diz que o Espírito Santo, né, ele convence o homem do pecado, da justiça, né, e do juízo. Do pecado, porque todos pecaram, irmãos, né? Da justiça, que se o pecador arrepender, ele tem o perdão de Deus. E do juízo, se ele não arrepender, aí vai passar uma eternidade, como eu frisei, de angústia e tribulação, como o caso do rico da parábola, tá, irmãos? Ele estava atormentado naquela chama. Ele disse: pai Abraão, manda um dos mortos. Abraão disse: ó, lá está Moisés e os profetas. Se ele não crê, né? Agora no meu linguajar, se eles não creem em Moisés e os profetas, nem se eu mandar um dos mortos, eles vão crer. Então era uma família de incrédulos, tá, irmãos? Eram famílias de ricos, apesar que nem todo rico é incrédulo, né? Tem rico cheio do Espírito Santo, apesar de ser poucos, né, irmãos? Então, saiu a alma, o corpo morre. Saiu a alma, o corpo morre, tá, irmãos? E aí só Deus sabe a hora. Ninguém sabe, cientista não sabe o mistério da morte, tá, irmãos? Ah, mas e os que nem nasceram? Deus está no controle também. Deus achou que aquela criança, né, não precisava nascer no mundo. E os que morrem com a semana? Está nos braços do Senhor, tá, irmãos? E até os 5 anos? Está nos braços do Senhor. Deus está no controle, irmão. Nada acontece se Deus não permitir. Jesus falou que não cai um passarinho por terra sem que seja da vontade permissiva do nosso Deus. Então eu quero observe, pois, que a alma, juntamente com o espírito, permanece consciente até a ressurreição do corpo, enfatizando que a alma e o espírito são inseparáveis, são o único elemento da nossa imortalidade. Só mais um pouquinho, irmãos, já estarei finalizando. O espírito humano, por ser o elo entre o corpo e Deus, é a sede de nossa comunhão com o Pai Celeste. Na Bíblia, espírito e alma são tomados às vezes como sinônimo. O que é o espírito? Em termos simples, o espírito compõe juntamente com a alma a parte imaterial do ser humano, embora distinto um do outro, não podem separar-se. Somente a palavra de Deus, como já vimos, é capaz de alcançar a divisão entre ambos. Em virtude de suas faculdades, o espírito humano atua como a sede das nossas afeições espirituais. O elo entre o nosso corpo e Deus é por meio de nosso espírito que nos comunicamos com Deus. Foi em seu espírito, portanto, que João recebeu a revelação do Apocalipse. Paulo, no serviço missionário, estava no Espírito em comunhão com Deus, com os irmãos. Irmãos, eu quero finalizar nesta noite e agradecer a atenção dos irmãos, né? Espero que os irmãos conservem o textuário, né? Existem 2 fontes santificadoras, irmãos. Existe a nossa parte, né? A gente lutar para fazer a vontade de Deus. E existe o Deus nos santificando. Portanto, quero agradecer a oportunidade e que Deus abençoe todos os seus servos, né? Que me deu atenção nesta noite.